A situação do Verratti nos chegou hoje através de companheiros do Paraguai, da Rádio Monumental AM 1080, procuraram o Emerson Rocha me passou, eu tive um contato com eles, dei uma entrevista bastante longa hoje à rádio, conversamos bastante, e eu fui bastante claro na informação que eu passei a eles, de que achava muito difícil que o Verratti saísse. E principalmente pela questão financeira. Verratti é um jogador que tem contrato até o final desse ano, mas é um jogador caro. É um jogador bastante caro. E é claro que chama muito atenção. Ele foi artilheiro do Brasil na temporada. Artilheiro do Brasil. Isso é um carimbo que ele vai ter, mesmo tendo um segundo semestre mais frágil. É um grande goleador. É um jogador que chama muito atenção. E me perguntaram por que ele não jogava aqui, por que ele foi para o banco. E eu disse, porque o treinador que chegou prefere jogadores mais móveis. O Verratti é um jogador muito centralizado, importante para algumas partidas. O Cerro Porteño, do Paraguai, é um clube dos mais tradicionais do futebol paraguaio. Ele e o Olímpia são dois, né, clubes de ponta no Paraguai. Tem lá uns outros que volta e meia aparece aí, o Libertad, mas nada que seja do tamanho do Cerro e do Olímpia. O Cerro Porteño tem um novo treinador que tem interesse de ter um goleador. E a direção do Cerro Porteño confirmou que fez um contato com o Vasco para entender a situação do Pablo Verratti. O Vasco abre para conversar, mas não é fácil. Realmente não é fácil, porque o Pablo Verratti é um jogador, volto a dizer, que tem um salário alto e, ao mesmo tempo, é um jogador de muito prestígio no clube. Muito prestígio. Verratti, no primeiro ano dele de Vasco, primeiros 6 meses em 23, ele foi fundamental para a permanência do Vasco na primeira divisão. Em 2024, dentre os feitos que teve, foi artilheiro da Copa do Brasil. E em 2025 foi o artilheiro nacional. Jogador de muitos gols, de muita entrega, de muita alma, de muito coração e de muito amor pelo Vasco, que eu acho que é algo que a gente precisa sempre lembrar. Um dia que a gente lembra Roberto Dinamite, acho que o Verratti merece suas honrarias. O Verratti é um jogador que fez muito bem a sua passagem no Vasco. Não dá para a gente ter sempre a imagem final como sendo a pior imagem. E não é. A imagem do Verratti é uma imagem muito positiva. E ele tem muito interesse. Mas, como uma vez, no ano passado, ou melhor, no ano retrasado, o entrevistei no CT Moacir Barbosa, e a pergunta foi feita, inclusive, até pelo atual assessor de imprensa do Vasco, o Marco Vasconcelos, que trabalhou com a gente aqui. O Marquinhos perguntou, o seu interesse é ficar, né, no Vasco, é terminar a carreira aqui? E ele deschavou, ele não respondeu. Ele não foi claro, não, eu quero encerrar minha carreira aqui. Não, vamos ver, pode ser. Então, ele também sabe das suas limitações. Mas a gente vai até o Paraguai para entender essa situação e depois a gente vai trazer um fato que me parece que vai matar essa questão. A gente vai ouvir o jornalista Jorge Souza, que é jornalista da Rádio Monumental AM 1080 em Assunción, para falar sobre esse interesse do Cerro Porteño por Pablo Verratti. E aí, Jorge Souza, qual é a situação hoje que envolve esse interesse do Cerro pelo artilheiro do Brasil na temporada 25? Boa noite, Jorge. Um grande abraço, um saludo a você. Un saludo para vos, para todos tus seguidores de Canal Vascaíno. Aquí en Asunción, Paraguay, desde este mediodía, nacía la información del interés concreto y real que tiene Cerro Porteño de contratar al delantero de Vasco da Gama, el experimentado argentino Vegetti. Es el mayor deseo que hoy tiene el club azulgrana de tenerlo de cara a este torneo Apertura y la Copa Libertadores que va a tener Cerro Porteño en esta parte del año. Es la última parte del presidente, el cierre de esta comisión directiva y buscan un jugador clase A un goleador. Por eso, dentro de la carpeta, dentro del interés de las opciones que maneja Cerro para buscar un centro delantero goleador, aparece el delantero de Vasco, el argentino Vegetti. Sabe la gente de Cerro que es una operación difícil, complicada, que tiene contrato vigente en la actualidad allí, pero igual es el deseo de intentar, de buscar, de pelear, mirando igualmente
medios argentinos. Boca Juniors mostró alguna vez algún interés igualmente en Vegetti. Y Cerro se suma a esa lista de equipos que desean contar con el jugador. Inclusive en las últimas horas, Cerro Porteño envió a Vasco una propuesta para tener a Vegetti. Se sabe del alto costo de un contrato importante allí en Vasco, pero Cerro busca un jugador de esas características, un delantero clase A, fuera de la edad, de la experiencia en sí, de lo que significa principalmente un goleador, un hombre que pueda darle a Cerro goles, busca nuevamente el campeonato, es el vigente campeón del fútbol paraguayo, y hoy la obsesión, si se puede decir así, de Cerro es buscar un jugador clase A, y uno de ellos es Vegetti. Últimamente, para un ejemplo, ya en la última parte de su carrera, Moreno Martins, aquel ex jugador de Cruzeiro, había pasado por Cerro Porteño, no le había ido bien, fue goleador de las eliminatorias y Cerro ya hizo un esfuerzo económico importante cuando llegó Moreno Martins. Aquí habrá que ver si es una situación similar a la de Vegetti, que últimamente estuvo un poquito en el banco, pero a pesar de eso es un artillero, es un killer del área, es un goleador y Cerro va tras sus pasos. La intención máxima de su presidente, Juan José Zapac, y toda su directiva en este cierre de periodo directivo para ellos hasta el mes de enero, luego habrá un nuevo presidente en Cerro, es tener al goleador vascaíno, al goleador del Vasco, a Pablo Vegetti. El argentino hoy es el objetivo 1 que tiene Cerro de contar con sus filas de cara a la Copa Libertadores y el torneo aquí en el fútbol paraguayo. Un saludo para todos ustedes por allí. Jorge Sosa, desde Radio Monumental Asunción, Paraguai. É isso, Jorge. Muito obrigado pelas suas informações. É exatamente isso. O interesse existe. O Cerro Porteño tem vontade, fez o contato. Os dirigentes do Cerro afirmaram hoje em Assunção saber da difícil negociação. Só que é muito mais difícil porque o Cerro Porteño não pode contratar ninguém. Coloca aí na tela, por favor, a situação do Cerro Porteño. O Cerro Porteño está em transfer ban, absolutamente em transfer ban. Está no ban direto, né? Registro de bans. Aí, ó. Tá quebrado, não tem como negociar jogadores, não tem como ainda trazer jogadores. Então, essa negociação do Verratti, eu acho que morre no nascedouro, a não ser que alguém possa dar um dinheiro aí para resolver a situação. Aliás, que não é uma situação só do Cerro, né? Os clubes, inclusive brasileiros, muitos aí com problema de transfer ban, o Santos, enfim, tem vários clubes aí com problema de transfer ban. Então, o Santos eu não sei se está, mas tem alguns que estão em transfer ban aí com dificuldade. Então, a situação para o Botafogo também, enfim, clubes que estão passando essa dificuldade. E o Corinthians, que para variar está sempre em problemas. Então o Cerro Porteño também está fora, né? Então vamos esperar que essa situação se resolva, mas acho particularmente muito difícil que o Pablo Verratti saia do Vasco para o Cerro nesse momento. Então eu acho que ele vai continuar. Acho que até pelo que ele ganha um salário alto, quase, eu não gosto de ficar falando valores aqui, mas é quase 1 milhão por mês. Enfim, mas é um valor que ele não vai abrir mão aqui no Brasil. Está ganhando bem aqui, é querido no clube, é querido pelo torcedor, a grande maioria, é muito querido internamente, um jogador extremamente importante, capitão do Vasco aí durante 2, 3 temporadas. Acho muito difícil que o Pablo Verratti saia. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou, então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.